Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão. Repita comigo assim, e grande multidão. Agora só eu. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Coloque-a no banco. Se você estava vendo pelo seu smartphone, desligue. Coloque no seu bolso, aí no banco também. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Senhor. E pedimos nessa hora, ó Pai, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Porque não tem outro propósito a não ser ouvir a tua voz falar conosco neste lugar, ó Pai. E essa noite foi me dada a oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra. E eu peço para que o Senhor venha me usar, ó Pai, como nunca antes. Não para a minha glória, mas para que o teu nome seja glorificado neste lugar, ó Pai. Usa a minha vida, enche-me com teu Espírito Santo. Não deixe, meu Deus, que eu fale de mim mesmo, mas que tudo que eu venha pronunciar em cima deste altar, ó Pai, seja direto do teu trono para os nossos corações, Senhor. Fala com cada vida que está aqui no templo, Senhor. Fala com aqueles que estão assistindo pela internet, ó Pai. Fala com aqueles, Senhor, que estarão assistindo depois na página, meu Deus. Em nome de Jesus, toca cada coração, transforma cada vida através da tua palavra. Acrescenta-nos de fé, em nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço nesta hora. E já te agradeço para a glória do teu nome. Amém e amém. A igreja pode se assentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Eu fiz a pergunta antes de ler a palavra e vou fazer de novo. Quem aqui quer ser abençoado? Quem veio aqui para ser curado, transformado, liberto? Amém? Isso é legal. Isso é de Deus. Mas tem uma coisa que eu quero falar para você nesta noite, que é muito mais importante que isso. Hoje, meus irmãos, tem muitas igrejas cheias, muitas pessoas indo à igreja apenas atrás disso. De bênção, cura, libertação. Ah, mas está errado? De forma nenhuma. Deus não nos prometeu? A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 4, diz assim: verdadeiramente, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Deus nos prometeu. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 1, versículo 19, se creres comerás o melhor dessa terra. Então Deus nos promete sim, que nós seríamos abençoados, que nós seríamos prósperos, que nós poderíamos receber a cura, a libertação, que poderíamos ter um casamento feliz, que poderíamos ter uma empresa próspera, que poderíamos ser um ótimo funcionário, ser reconhecido dentro da nossa empresa. Que poderíamos ter cargos aqui dentro da igreja, líder de jovens, líder dos homens, líder das mulheres, líder de casais, líder de louvor, pastor, presbítero, diácono, músico. Deus nos dá toda essa liberdade. Ele aprova tudo isso. Ele não é contra.
Só que existe algo que é muito mais importante que tudo isso que eu falei para vocês. Para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo. Existe algo, meu irmão, que se nós fizermos tudo isso que eu falei para vocês, se nós passarmos uma vida nos desgastando, batalhando para ficar rico, para ganhar muito dinheiro, se vivermos uma vida atrás de cura, de bênçãos, se colocarmos em nosso coração o desejo desenfreado de ser algum líder, de ser... Geralmente as pessoas querem ir para o louvor, né? E não foi diferente comigo, tá? Porque eu também quis ir para o louvor. Quando eu me converti, o primeiro cargo que eu tive foi no louvor. Fui Sebec. Coitado dos irmãos que tinha que me ouvir. Mas amém. Deus dava aquela abençoada, né? Suavizava, ungia bem os ouvidos dos irmãos. Mas o foco, irmãos, é esse aqui, ó. Em cima do altar. Está em evidência, né? Principalmente aqueles que têm a voz bonita, né? Tem umas pessoas que são... que têm o dom mesmo. Eu sou persistente, é diferente, tá, irmãos? Persistente mesmo. Não estou sendo humilde, não. Eu estou sendo realista. Eu procuro não desafinar. Mas eu sei que tem pessoas que têm vozes lindas, né? O Tiago mesmo é um deles, que eu gosto muito de ouvir cantando. Tem a Aline, que eu gosto de ouvir cantando. A minha esposa eu gosto de ouvir cantando. Tem a Natália, filha da Eliana, que eu gosto de ouvir cantando. São pessoas que têm algo diferente, sabe? Que canta, você fala, meu Deus, essa pessoa canta muito. E as pessoas querem estar aqui, ó. Querem estar na bateria. É que aqui não é, né? Mas geralmente existe mais um altarzinho pequenininho para a bateria ficar em cima, em evidência. E está errado, irmãos? Não está. Lógico que não está. É legal. Tudo isso é legal. Tudo isso é válido. Tudo isso Deus permite com que você até realize todas essas coisas. Mas existe algo muito mais importante que isso. Do que adianta eu passar uma vida inteira no altar? Do que adianta eu ser pregador da palavra? Do que adianta eu ser um evangelista, eu ser um diácono? Do que adianta eu tocar uma guitarra lindamente? Tocar um contrabaixo, um teclado? Do que adianta eu ser bispo, apóstolo? E no dia que a trombeta tocar, eu não subir? O que vai adiantar toda a minha vida em cima do altar, mas não prostrado no altar? Irmãos, é muito sério. Deus já começou a falar comigo à tarde, e vocês podem ter certeza que Deus ele fala primeiro comigo. Porque eu não estou pregando algo para vocês aqui que eu estou isento, que eu estou acima. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. Eu estou pregando aqui algo que Deus ministrou no meu coração. Quando meu pai faleceu, no dia 23 de outubro de 2001, eu fiquei muito triste. Meu pai foi quem me criou. Eu, desde os 3 anos de idade, eu sempre morei só com meu pai. Sempre via minha mãe. Só que era o contrário. Geralmente o filho mora com a mãe e passa as férias com o pai, né? Não é assim o natural hoje. Geralmente os filhos ficam com os pais, ou com as mães. E na minha casa foi diferente. Quando meus pais se separaram, eu fiquei com meu pai. Com ordem, não, né? Com consentimento, lembrei a palavra. Consentimento da minha mãe. Como meu pai tinha mais condições... Então ele era meu pai, né?
Meu negão era meu pai. Por isso que eu me dou muito bem com o negão, viu? Porque meu pai era negão, viu? Aí você fala, verdade? Pra mim passou das 6 da tarde à noite, né? Então, era negão. Quando meu pai faleceu, 12 dias antes dele falecer, 4 meses antes dele falecer, o filho dele, que dava mó dor de cabeça, que era usuário de droga, tinha acabado com todo o nosso dinheiro, conheceu Jesus. Em junho. Quando foi no comecinho de outubro, através do meu testemunho, de pessoas falando, meu pai aceitou a Jesus. Foi mais ou menos de 12 a 14 dias, eu não sei precisar a data. E aceitou Jesus mesmo, irmãos. As pessoas perguntavam, e aí, Barulho? O apelido dele é Barulho, viu? E o meu também. E aí, Barulho, como você está? Estou bem, graças ao médico dos médicos eu estou uma benção. Meu filho está uma benção. E depois que meu pai morreu, por mais que eu sei que ele aceitou a Jesus, a gente não conhece o coração, né? Será que aceitou mesmo, né? E aí Satanás coloca algumas dúvidas. E um dia Deus me deu um sonho. Verdade, tá, irmãos? Dormindo na minha caminha, Deus me deu um sonho. E eu estava no velório do meu pai, velando, olhando para o caixão, e ele abriu o olho. Pai amado. E levantava, dando risada. E aí ele morria de novo. E aí eu estava de novo no velório dele. E aí de novo ele acordava. Que loucura é essa, né? Foi essa pergunta que eu fiz logo pela manhã quando eu acordei. Que loucura é essa? Aí Deus começou a ministrar no meu coração. Abre os olhos e enxerga. Primeira vez foi quando teu pai aceitou a Jesus. A segunda vez foi na minha volta. Seu pai está salvo. E você, tome cuidado, porque senão não vai encontrar com ele. E você tome cuidado, porque se você não se cuidar e não permanecer firme na minha palavra, você não vai encontrar com ele. E é isso que eu quero falar para vocês essa noite. Qual está sendo a prioridade na tua vida? A salvação? Ou você está atrás das bênçãos do Senhor? O que está escrito lá em Mateus 6,33? Buscai. Vamos, irmãos, buscai primeiro. Então eu vou ler bem alto para vocês. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas essas coisas, não é nem demais, e todas essas coisas que diz no versículo 32, 31, 30, 29, vos serão acrescentados. Deus mandou nós buscarmos essas coisas? Deus mandou nós perdermos noites de sono por causa de contas, por causa de dinheiro, porque o teu filho pediu algo para você e você não tem como dar hoje? Aí você pode falar para mim, é fácil falar. Não, não é fácil, porque eu vivo a mesma coisa que você. Eu sou tão ser humano como você. E eu também fico preocupado muitas vezes como você. É por isso que Deus está ministrando na minha vida e na sua vida nesta noite. Para falar para você, aquieta o teu coração, descansa no Senhor. E Ele ouvirá o teu clamor. Ele não disse aqui, Isaías 59, que os ouvidos do Senhor não estão tampados, irmãos, e nem as mãos dele encolhidas. Ele está pronto para ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua voz. E Ele vai estender a mão para você. Mas você tem que confiar nele, você tem que esperar nele e buscar primeiramente o reino de Deus. Deus quer curar a sua vida sim. E Ele vai curar você que entrou enfermo nessa noite. Eu creio que Deus vai curar. Na hora que nós fizermos a oração aqui, Deus vai operar na tua vida. Mas irmãos, eu vou falar uma coisa que pode chocar você. Mas Deus não está preocupado com isso.
Porque o que adianta ele curar você? O que adianta ele transformar você? O que adiantava ele tirar eu das drogas e hoje eu estou no mundão de novo? Fala para mim o que ia adiantar. As pessoas olharem, olha, você viu o barulho, rapaz? Pô, ficou na igreja um tempão e agora voltou para as drogas de novo. Largou a esposa, largou os filhos, está largado, está na rua de novo. O que adianta, irmãos? Passamos uma vida vindo para a igreja e no dia que as trombetas tocarem, você não ir para o céu junto com o Senhor? Ô irmão, é muito sério, irmãos. É muito sério, isso não é brincadeira, irmãos. Não há tempo de nós estarmos dormindo. Não há tempo para nós ficarmos cegos. Esse cego aqui, o Bartimeu, ele só estava ouvindo. Ele não estava enxergando. Mas ele tinha ouvido boatos desse Jesus de Nazaré, que curava, que libertava. Só que como eu falei para vocês repetirem no primeiro versículo, Jesus era seguido por uma grande multidão. Então não foi fácil para esse cego. Ele já tinha dificuldade de não enxergar. Já estava lá. Começou a gritar, os caras falavam, ô, cala a boca aí, ó. Para. Mas ele não desistiu. Ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz a palavra do Senhor que Jesus parou. Quando nós clamamos, Jesus para nos ouvir. Quando nós clamamos de todo o nosso coração, quando mesmo em meio à dificuldade, nós venhamos a buscar ao Senhor, Jesus para, Jesus fica de pé ao nosso favor. E Ele está aqui nesta noite, na presença do Espírito Santo, pronto para ouvir o teu clamor, pronto para ouvir a tua súplica. Ele quer ouvir o teu problema. Só que Ele quer que você busque primeiro o reino dEle, a justiça dEle. Que o teu foco seja a salvação, que o teu foco seja o céu, o reino. Que a tua caminhada seja nesse sentido. E a cura, irmãos, e a porta aberta, e o emprego, e o dinheiro, Deus vai acrescentar na tua vida, Deus vai prover na tua vida. A palavra de Deus diz que Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. E também é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. E Ele está aqui nesta noite. Ele quer prover na tua vida, Ele quer curar na tua vida. Eu até postei algo hoje, que Deus não fica feliz com a nossa tristeza. Que Deus se compadece. Mas Ele vai se compadecer mais, Ele vai se entristecer mais. Se Ele souber, se Ele vê o dia que um filho dele passou uma vida toda dentro da igreja, no dia que era para estar preparado, como uma noiva, com as suas vestes adornadas, brancas, linda, maravilhosa, só esperando a trombeta tocar, está com as vestes sujas, de costas para o Senhor, adorando a outros deuses, que não é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quero deixar para você nesta noite, que isso venha cravar no seu coração, como cravado foi as mãos de Jesus naquela cruz. Busque a salvação. Busque a salvação. O teu foco é ir para o céu. O teu foco não é esta terra. Aqui é passageiro. Aqui, todo tesouro que você juntar, a traça, tudo vai corroer. Mas aquilo que você juntar lá em cima, nem traça, nem ferrugem, nem ladrão, nada pode roubar. Você vai ter uma coroa. E as pedras que podem estar nessa coroa, é você que vai determinar elas. Não adianta, irmãos. Eu tento procurar uma palavra de você vai conseguir. Não adianta, irmãos. É porque Deus, Ele também vai tratando do meu coração. Eu recebi isso uma vez, né? Você vai ter a palavra de exortação. Eu falei, misericórdia, irmão. Ele falou, misericórdia não, receba. Você vai ter palavra de exortação. Eu exorto você hoje, através da palavra de Deus, direcionado pelo Espírito Santo,
Porque Deus só exorta, Deus só corrige aquele que Ele ama. E Ele te ama. Ele te ama. É por isso que Ele fala para você: busca a minha salvação, busca o meu reino. Que o teu foco seja o céu e não essa terra. Amém?